Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Valéria e, juntamente com o professor Iago Costa, iremos dar continuidade a esse assunto de proporção e essa aula é a parte 2 deste conteúdo. O que veremos na aula de hoje? Nessa aula, iremos ver os números diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, situações do cotidiano envolvendo esses conceitos e teremos também algumas atividades. Introduzindo aqui o nosso assunto de hoje, temos uma situação que é para entendermos melhor o que iremos estudar mais adiante. E essa situação diz o seguinte: em cada uma das cenas aparecem pessoas chegando em um chá de bebê. Cada pessoa convidada levou 2 pacotes de fraldas. Observa, então temos aqui a cena 1, que tem uma pessoa chegando e ela tem 2 pacotes de fraldas. Temos aqui a cena 2, 2 pessoas chegando, cada uma com 2 pacotes de fraldas, então 4 pacotes de fraldas. E temos aqui a cena 3, 3 pessoas chegando, cada uma com os seus 2 pacotes de fraldas, e ao total 6 pacotes de fraldas. Aí, a partir dessa situação aqui que a gente viu, temos aqui o seguinte questionamento. Letra A. É correto afirmar que quanto maior for o número de pessoas no chá de bebê, maior será o número de pacotes de fraldas? Então, gente, a gente viu aqui, né, que quanto maior o número de pessoas, quanto mais pessoas vai chegando aqui, ó. No início era uma pessoa, só tinha dois pacotes de fraldas. Então, aqui, ó, já no fim, 3 pessoas chegando, então tínhamos 6 pacotes de fraldas. Então, é correto. Quanto mais pessoas vão chegando, mais fraldas teremos. Então, a resposta é sim. E temos aqui também o segundo questionamento que fala o seguinte: chegaram 6 convidados. Quantos pacotes de fralda eles levaram? Então, em um certo momento, chegou 6 convidados. Então, quantos pacotes de fraldas eles trouxeram? Então, gente, é só a gente pensar. Se cada convidado trouxe 2 pacotes de fralda, então é só multiplicar 2 vezes os 6 convidados, que então teremos 16 pacotes de fraldas. Então, é o dobro do total de convidados. E com base na situação que acabamos de ler, temos aqui números diretamente proporcionais. O que são números diretamente proporcionais? Temos aqui uma definição. Os números racionais x, y e z, então ele dá aqui 3 números racionais, que ele chama de x, y e z, são diretamente proporcionais aos números racionais, né, outros números, que ele chama de a, b e c, quando se tem. Então, esse número aqui, x, y e z, vai ser diretamente proporcional a, b e c quando se tem. O x aqui, sobre a, vai ser igual a y sobre b, que vai ser igual a z sobre c. Então, quando eu tenho essa igualdade aqui, entre esses números, eu chamo eles de diretamente proporcionais. E a gente pode ver isso também com o exemplo que a gente acabou de ver, né? Se eu pegar aqui, o número de pessoas, chamar esses primeiros números aqui, que é 1, 2 e 3, porque, e esse aqui de baixo, falar que é o número de pacotes de fraldas, temos aqui números diretamente proporcionais, porque, vamos lembrar aqui do exemplo. Primeiro chegou uma pessoa, e essa pessoa trazia o quê? 2 pacotes de fraldas. Então, tá de 1 para 2. E isso vai ser igual, a quando chegou 2 pessoas, tinha quantos pacotes de fralda? 4. E quando chegou 3 pessoas, a gente tinha o quê? 6 pacotes de fralda. Então, o número de pessoas, o número de convidado vai ser proporcional à quantidade de fralda. Então, quando aumenta aqui o número de pessoas, vai aumentar aqui também o número de pacotes de fraldas. E agora, pessoal, temos aqui uma pequena atividade que é para aplicarmos essa noção de números diretamente proporcionais. E essa questão fala o seguinte: verifique se os números 4, 10, 30 são diretamente proporcionais aos números 8, 20 e 60. E como acabamos de ver, né, a definição fala que um número vai ser diretamente proporcional ao outro quando eu tenho esse formato aqui, x sobre a vai ser igual a y sobre b, que é igual a z sobre c. Então, ele me dá aqui 6 números e eu vou
montar aqui da forma que ele pede. Então, eu tenho 4, que vai ser o quê? O meu x. Então, vai ser 4 sobre o 8 aqui vai ser o meu a. Ele vai ser igual ao quê? O y vai ser meu 10 sobre o 20 aqui, ó, que é seguindo a ordem, que vai ser igual a 30, que é o z, sobre o 60, que vai ser o meu c. Temos aqui, já montamos direitinho, e vamos ver se ela vai obedecer aqui, ó, essas igualdades. Então, a gente vai, primeiramente, ver se eles possuem a mesma razão. Então, eu vou pegar aqui o meu primeiro número, que é 4 sobre 8, e vou tentar reduzir essa fração o máximo que eu puder, para saber qual é a minha razão final. Então, se eu tenho 4 aqui, eu posso dividir esse 4 por outro 4, que vai dar o quê? 1. E como eu dividi em cima por 4, eu posso dividir esse 8 aqui também por 4. E aqui 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, a minha primeira razão aqui, ó, é 1 sobre 2. Eu vou fazer isso com o meu segundo número aqui também. Então, eu tenho 10 sobre 20. O 10 aqui, ó, 10 e 20 eu posso dividir ambos por 10. 10 dividido para 10, tenho 1. 20 dividido para 10, eu tenho o quê? 2. Então, aqui a minha razão tá de 1 para 2. Então, a minha fração aqui é igual à primeira. E aqui eu tenho o terceiro número, que é 30. 30 sobre 60, que vai ser igual... Se eu tenho esse 30 aqui, eu posso dividir ele por 30, que vai dar 1. E esse 60 aqui eu também posso dividir ele por 30, que vai dar 2. Então, gente, nas três frações eu tenho que... Elas são iguais a 1 sobre 2, né? Então, o que isso quer dizer? Que o meu 4 sobre 8, ele é igual ao 10 sobre 20, que é igual a 30 sobre 60. E todos eles são iguais a 1 sobre 2. Então, aqui, ó, podemos ver que eles são diretamente proporcionais. Se eu tivesse aqui algum número desse aqui, ó, que tivesse dado diferente, então eu poderia dizer que eles não são. Mas como todos deram iguais, eu tenho aqui números diretamente proporcionais. Bom, pessoal, como já vimos números diretamente proporcionais, agora veremos grandezas diretamente proporcionais. Bom, pessoal, grandezas proporcionais são... Duas grandezas são diretamente proporcionais quando dobramos uma delas, a outra também dobra. Triplicando uma delas, a outra também triplica, e assim por diante. Vamos ver agora alguns tipos de grandeza. Grandezas, pessoal, pode ser tempo, velocidade, preço, pode ser o comprimento, pode ser a idade, pode ser a temperatura. Lembrando que a gente pode relacionar tempo com o tempo. Quanto tempo, o tempo gasto para um aluno ir de casa à escola é diretamente proporcional ao tempo que outro aluno também gasta da escola para casa. Podemos relacionar grandezas como tempo e velocidade, como tempo e o preço, o tempo e o comprimento. Podemos relacionar velocidade a comprimento, o tempo ao espaço, que não está aqui. Então, são inúmeras as grandezas. E grandezas diretamente proporcionais, elas são algo bem presente, estão no nosso dia a dia. Então, assim, pessoal, esse é um conteúdo bastante importante. E lembrando que as grandezas diretamente proporcionais, elas estão presentes até mesmo em alguma receita que você vai fazer em casa, no percurso que você faz de casa à escola, de casa à igreja. Então, ela está presente. Bom, pessoal, vamos aqui para a situação 2. A situação nos diz que
Jaime trabalha organizando churrascos e a quantidade de carne em quilogramas que ele compra varia de acordo com a quantidade de convidados. Acompanhe na tabela a seguir, que está a tabela. Temos o número de convidados e a carne comprada em quilogramas. Então, quando ele tem 50 convidados, ele compra 10 quilos de carne. Quando ele tem 100 convidados, ele compra 20 quilos de carne. E quando ele tem 150 convidados, ele compra 30 quilos de carne. Então, se o número de convidados duplicar, a quantidade de carne também duplica. Note que se dobrarmos o número de convidados, a quantidade de carne também vai dobrar. Note também que se a gente triplicar o número de convidados, a quantidade de carnes também vai triplicar. Então, perceba que ao dobrar o número de quantidade de carne, vamos ter uma razão se efetuarmos isso aí. Então, 50 sobre 100. Temos uma razão de 50 sobre 100 números de convidados. Então, essa razão é de 1 sobre 2. Temos também a razão da carne, 10 sobre 20. Então, essa razão também é 1 sobre 2. Note que essas frações foram simplificadas. 50 dividido por 50 é 1. 100 dividido por 50 é 2. 10 dividido por 10 é 1. 20 dividido por 10 é 2. Perceba também que essas razões são iguais. Então, isso torna essas grandezas diretamente proporcionais. Note que se utilizarmos meios pelos extremos, temos uma igualdade. Então, elas são diretamente proporcionais. Se o número de convidados triplica, a quantidade de carne também triplica. Note, 50. Se triplicarmos, teremos 150. Então, se triplicarmos a carne, teremos 30 kg de carne. Portanto, 50 sobre 150. Se efetuarmos essa divisão, encontraremos uma razão de 1 sobre 3, ou seja, 1/3. Se efetuarmos aqui 10 sobre 30, também teremos 1/3. Logo, essas razões são iguais, portanto, são diretamente proporcionais. Bom, pessoal, essa foi a nossa referência. Muito obrigado e até a próxima aula.